Então, vamos lá. Conforme o pessoal for entrando, eu vou aprovando aqui. Então, o tema hoje da nossa aula, né? Todas as quintas-feiras nós temos aqui esse encontro ao vivo, onde eu sempre trago um tema, né? Que vai ajudar não só a prosperar financeiramente, mas também ali mão na massa. Então, o conteúdo de hoje é um conteúdo mão na massa, que é sobre a reserva financeira, né? E aí, muita gente, hoje inclusive eu estava, até fiz um vídeo falando sobre isso, né, que muitas vezes a gente acaba focando na nossa vida, por exemplo, trocar de carro, enfim, investir, né, em outras coisas, né, e em bens, por exemplo, e a gente acaba esquecendo, né, desse ponto aqui que é extremamente importante, que é a reserva financeira. Então, uma vez que a gente Sim. não tem uma reserva, o que que vai acontecer, né? A nossa família, então, quem está aqui comigo, né, tanto aqui pelo Google Meet, quanto aqui no Instagram também, então, se você é mãe, pai de família, e hoje você não tem uma reserva, você está deixando, está correndo um risco, né, muito grande da ruína financeira da sua família. Por quê? Quando a gente fala da parte financeira, né, das finanças, a gente precisa entender que imprevistos acontecem a qualquer momento, né? Então, enfim, às vezes o pneu do carro fura, ou até mesmo um cano dentro de casa acaba estourando, enfim, pode acontecer N coisas, e quando acontece, se a gente não tem essa reserva financeira, o que que vai acontecer? Tem grande risco da gente se endividar, né, do endividamento. Então, o que que deveria ser ensinado nas escolas, mas infelizmente a gente não aprende educação financeira nas escolas, né? Na faculdade a gente não aprende também, mas o que deveria ser ensinado é que, antes de tudo, a gente precisava priorizar, né, precisa priorizar a parte financeira, né, essa reserva. E eu até brinco com uma coisa que a reserva, ela é como se fosse um colchão. E aí, como que funciona, né, um colchão? Se você cair, né, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo. Se você cair e tiver somente no chão ali, né, sem nenhum conforto, né, a quebra é maior, né, o impacto é maior, a gente vai se machucar. Mas quando você tem aqui um colchão, né? E se caso você cair, né, vai ter ali algo que vai amortecer, que vai minimizar o impacto. Então, isso, o que que significa? Significa que a gente precisa ter uma reserva, né? É algo que a gente precisa criar esse hábito de priorizar, não precisa construir ele de um dia para o outro, né? Ficar se preocupando, poxa, mamãe, eu não tenho, e agora, como que eu vou fazer? Mas você pode começar a construir aos pouquinhos, né, essa reserva. Então, esse tema aqui, ele é muito importante, porque ele vai de encontro, né? Se você tem um desejo de começar a investir, tem um desejo de começar a construir, né, a segurança financeira sua, da sua família, o primeiro ponto que a gente tem que começar é a parte da reserva, né? E aí, por que ter a reserva, né? Já dei um spoiler ali sobre o porquê fazer isso, mas a gente precisa também além, né, de todos os impactos ali que eu passei, que é a questão né, como se fosse um colchão mesmo, se acontecer algo, enfim, tiver algum tipo de imprevisto, né, que acontecer, você já tem ali onde pegar, mas também tem o ponto também da saúde emocional, né, então além da quebra financeira, que é algo que pode acontecer também, é a questão do impacto emocional. Deixa eu voltar aqui que ele está minimizando. É a questão do impacto emocional. Então, foi feito um estudo, para quem não conhece ainda, que está aqui comigo, né? Eu trabalhava na Serasa até um tempo atrás, e na época que eu estava lá, eu acompanhei, né? Teve um estudo onde foi falado do impacto da vida financeira na saúde mental. E aí tem muita gente que, quando está com problema financeiro, né? Isso acaba sendo refletido no casamento, acaba sendo refletido na relação com os filhos, acaba gerando ansiedade, acaba gerando depressão, falta de sono, né? As pessoas não conseguem dormir, enfim, acaba gerando N problemas, né? Por conta da parte financeira. E aí, quando você tem esse colchão, né? Isso vai ajudar também mentalmente. Então, vai te ajudar a ter essa segurança, né? De você saber que imprevistos acontecem. Outro ponto importante também é que geralmente a gente acha assim, quem é CLT, eu tenho estabilidade.
Tem uma frase que o Flávio Augusto fala, né, que eu admiro muito, que ele fala que estabilidade não existe. Então, por exemplo, mesmo que você seja CLT, nada garante que de uma hora para outra, se tiver algum corte, você for mandado embora, e aí, né? Será que você consegue ter esse colchão que vai sustentar a sua família por um certo período? Ou não? Ou será que, se caso você tiver, né, uma falta de renda por um período, se você não é CLT, se você é empreendedor, né, não tiver uma renda, será que essa falta de reserva por um determinado período não vai gerar uma quebra financeira? Não vai gerar um endividamento? Então, tudo isso gira em torno da gente despertar, né, o quanto antes para começar a construir essa reserva, né? E aí eu até brinco que não é hoje no mercado o pessoal fala muito sobre reserva de emergência. Eu gosto de usar outra frase, né? Eu falo que é reserva da paz, porque o intuito dessa reserva é exatamente isso, ela é trazer paz para você, trazer tranquilidade para que a sua família fique amparada, se caso, né, porventura você ficar sem renda por um determinado período. Então, além, né, da saúde mental, é, tem menos risco de quebra financeira, então a gente precisa estar atento o tempo todo para esse risco, que ele é um risco que, enfim, existe, né, de você ficar sem renda e aí se endividar, tal. E aí a reserva você pode ir construindo aos poucos, né? Então, é como eu falei, Van, hoje o que eu ganho, é, como que eu faço para montar a reserva? Então, se você nunca poupou na vida, nunca guardou dinheiro na vida, você precisa, antes de tudo, construir um hábito. E aí, todo hábito a gente pode começar os pequenos passos, né? Então, por exemplo, tem até aqui uma dinâmica que depois eu vou falar, mas uma dinâmica que eu acredito muito que a gente tem que se pagar primeiro. Então, você foi lá, né, você fez o dinheiro, ficou longe, né, da sua casa, ficou longe aí, se você tem filho, filha, ficou longe da sua família, né, para fazer esse dinheiro. E aí, quando você recebe esse dinheiro, você entrega ele na mão, né, se você paga aluguel, na mão do dono da casa, na mão do dono do supermercado, loja de roupa, enfim, você entrega na mão de todo mundo e para você acaba não ficando nada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Antes de você distribuir o seu dinheiro para todo mundo, parte dele tem que ficar para você. Então, é uma dinâmica, como que eu posso falar? É um novo padrão que você vai precisar construir. E aí, por exemplo, Van, putz, não, agora eu estou meio apertado, como que eu faço? Você pode começar com 10, 20, R$ 50. O valor agora não importa tanto, porque o que mais importa é a questão de você ter esse novo padrão, né, de comportamento. Então, o que você precisa fazer é começar, e mesmo com pouco, né, e aí é lógico que, vou guardar R$ 10, vai mudar minha vida, não, mas é o começo. E aí, quando você olha lá, por exemplo, o seu dinheiro, ele ficou paradinho, e ele começou a render, né, e fora isso, você vai te dando essa tranquilidade, você vê que, poxa, eu tenho onde pegar, né, esse dinheiro, então eu não tô à deriva se acontecer alguma coisa. Isso vai treinando sua mente para você cada vez mais ir aumentando esse colchão, né? Então você pode começar com aquele colchonetezinho, então pequenininho. E aí, conforme você vai desenvolvendo esse hábito, você vai aumentando também o valor, né, da sua renda. Então, tem muita gente que fala assim, Ivan, mas eu ganho pouco hoje. Se você ganha pouco hoje, não existe, né, não existe, como é que fala? Mágica. Qual que é a ideia? A ideia é você aumentando cada vez mais a sua renda, e aí, aumentando a sua renda, automaticamente você vai aumentando esse colchão aqui, e automaticamente também você vai começando a molhar os pezinhos, né, e começar a investir. E aí, quando você investe, aí sim você começa a construir, né, a sua liberdade. Então, é algo que eu prego muito, liberdade financeira. A gente precisa trabalhar, né, ter uma vida que a gente busque isso a todo momento, porque senão, deixa eu só mutar aqui, porque eu acho que tá dando um ruído aqui, tá voltando o som para mim. Aí, beleza, acho que agora deu certo. Então, é, então, o que que acontece? Se você
trabalha, né, sua vida, ela gira em torno aqui dessa liberdade. Primeiro ponto é a reserva, a gente precisa ter reserva financeira. Aí, segundo ponto é você já começar, né, a começar a investir. E aí tem muito educador financeiro que ele acaba ensinando assim: "Ah, primeiro você monta a reserva, para depois você começar a investir". Eu já penso o contrário, eu acho que como é hábito, a gente pode começar com a sua montando o seu colchão, né, sua reserva, pode ser um colchonete no começo, não tem problema, mas em paralelo a isso, nem que seja um pouquinho também, você já começar aqui a investir também, tá. E aí quando eu falo investir, tem gente que acha assim: "Ai, tem que ter muito dinheiro, nossa, agora não", enfim, quando a gente fala de investir, olha, tem tesouro direto a partir de R$ 30, tem, fundos imobiliários, ações, né, fundos imobiliários abaixo de R$ 100, ações, né, de abaixo de R$ 20, enfim, não é uma ação que vai te deixar rico, mas você pode começar aos pouquinhos comprando, né, aos pouquinhos destravando e começando a dar os próximos passos, tá. Então, agora que vocês entenderam, né, qual que é o valor, né, a reserva, a importância, né, que a gente precisa ter, quanto, né, de reserva você precisa ter. Então, se você é CLT, é de 3 a 6 meses do seu custo de vida. E aí tem muita gente, é mais comum do que imagina, muitas pessoas não sabem qual que é o custo de vida. Então, quando você soma lá supermercado, água, luz, enfim, tudo que é essencial, tá? Então, Van, por exemplo, a eu assino lá Netflix, é essencial para você? Porque quando a gente fala de essencial, é algo muito subjetivo, né, então o que é essencial para mim pode não ser essencial para você. Mas, por exemplo, ou você pode entender que não, Van, essencial é tudo aquilo que se eu ficar sem, por exemplo, se eu não pago aluguel, minha família vai ficar na rua. Se eu não pago luz, minha família vai ficar sem energia dentro de casa. Se eu não faço supermercado, minha família não tem que comer. Então, o que eu considero como essencial é isso, mas aí você pode ver dentro do seu contexto, né? Tem gente que acha que, por exemplo, a escola do filho é essencial, pagar uma escola particular. Tem gente que não, que acha assim: "Ah, não, qualquer coisa eu posso colocar na escola pública, para mim não tem problema nenhum". Então, assim, é muito subjetivo, cada um, né, vai interpretar ali o essencial para ele, para ela, de uma forma. Então, tudo que é essencial, quando você coloca na ponta do lápis, qual que é o custo de vida da sua família, eh, aí você vai pegar, vamos supor que seja R$ 5.000 o total, ou 3.000, 2.000, enfim. Você vai pegar e trabalhar para construir de 3 a 6 meses, se você é CLT. Se você é empreendedor, de 6 a 12 meses, para você ficar tranquila, tá. Então, sempre é baseado nesse custo essencial aqui, tá. Então, a reserva da paz, né, não é reserva de emergência, é reserva da paz, ela sempre vai girar em torno aqui desse período, tá. E aí, é construção. Então fica tranquila que não vai ser de uma hora para outra que você vai, né, construir essa reserva, então ela é uma construção, então aos poucos, você vai cada vez mais, né, pode começar aqui com um colchonetezinho, e aos poucos você vai deixando esse colchão mais fofinho, né, você vai aumentando aqui. E aí, em paralelo a isso também, né, você investir o seu dinheiro, tá. E aí comprando ativos que vão trazer mais dinheiro para você, e aí esse dinheiro você vai reinvestindo, ele vai formando, né, como se fosse um ciclo ali, que aí você, faz o dinheiro, né, aplica ele, e aí quando você aplica ele rende juros, tá. E aí esses juros, ele rende para você, né, você volta e reaplica ele, ele vai ficar num ciclo, né, num ciclo aqui de reinvestimento, e aí, com isso é como se fosse uma bolinha de neve, né, quanto mais tempo você deixa, mais ele vai crescendo, tá. Então isso que é importante. Então, eh, 3 a 6 meses e se você é empreendedora, empreendedor, é de 6 a 12 meses, tá. E aí, antes de falar aqui, né, como que você vai fazer sobrar, é interessante comentar que lá na Elo, que é o meu programa de mentoria, a gente fala não só sobre reserva, né, mas sobre também a organização. Então, são os pilares que eu acredito que você vai precisar percorrer, né, foi os pilares que eu percorri para fazer
para sair do absoluto zero e construir uma carteira que rende mais de 2.000 hoje por mês, né? Mas existem alguns pilares, então a gente precisa trabalhar muito, né? A mentalidade, né? O que você acredita, a sua forma de pensar. A gente precisa trabalhar também a parte de metas, né? Onde você quer chegar. Então, por exemplo, Van, eu quero construir o plano 2K, né, de renda. Ou não, eu quero um plano de 5K, eu quero um plano de... Enfim, você vai montar o seu plano, então precisa ter uma meta, onde que você quer chegar, onde você está mirando, né, chegar. E organização financeira também, então a gente precisa passar ali na organização e multiplicar, né, que é os investimentos em si. Então, toda essa jornada que eu estou passando aqui, né, na verdade, a jornada aqui da reserva é uma fatia do que tem lá no programa Elo, tá? Que aí lá também eu ensino isso. Então, você vai ter aqui a sua reserva, né, voltando aqui para o nosso tema, e aí como que você vai fazer sobrar? Então, existe uma fórmula que eu trouxe aqui, que é RB menos I igual a RL, RL menos P igual a RL. E aí vocês podem estar com um ponto de interrogação agora. O que que significa tudo isso, Van? O que que significa essa sopa aqui de letrinhas? Nada mais é que sua renda bruta, tá? Então, renda bruta o que que é? É aquilo que vem lá no seu holerite. Então, a renda que vem lá no seu holerite, menos os impostos, e aí o que seria o imposto? Aqui é o IR, que desconta, né? O FGTS, que desconta, se você for. Isso aqui é para quem é CLT, tá? Ou, por exemplo, eu sou empreendedor, eu fiz aqui, e aí quanto de imposto que eu preciso pagar, né, para o governo, enfim. Então, você vai deduzir aqui todos os impostos, nisso você vai ter sua renda líquida. O problema é que tem muita gente, né, tem muito brasileiro que acha que a renda bruta ela é igual uma renda líquida. Então, assim, faz as contas, né? Faz ali todo o planejamento financeiro em cima dessa renda bruta, sendo que o que você recebe é a renda líquida, tá? E aí, quando a gente fala aqui da renda líquida, né? Deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala da renda líquida, aí você pensa assim, tá, beleza, então eu sei qual que é a minha renda líquida, eu vou fazer aqui todo o meu planejamento em cima dela. Não, também. Então, o planejamento, ele vai ser a sua renda líquida menos a poupança. Quando eu falo aqui poupança, não é a poupança em si, tá? Aqui é o hábito de poupar. Então, quanto você quer poupar? Então, por exemplo, eu quero poupar 100, 200, 500 reais. Então, você vai deduzir, né? Então, vamos supor que o seu salário seja 3.000, tá? Líquido. Então, menos os 500 vai ficar 2.500, tá? 2,5K, que eu vou abreviar. Então, a sua renda disponível para você, né, planejar seus gastos, tudo, vai ser esse daqui, não os 3.000. Então, o que que a gente faz geralmente? A gente paga todo mundo, né? Então, você paga lá, por exemplo, o dono do mercado, você paga o aluguel, você paga tudo, né? E aí, quando chega no final, você pensa assim, poxa, mas não sobrou nada, como que eu vou fazer? Então, se não, na verdade, você não tem que pagar todas as dívidas para depois tirar a sua parte. Primeiro você tira a sua parte e depois você paga todas as dívidas, tá? Tudo que é o seu custo, na verdade, tá? E aí, no começo, como eu falei, né? No começo você não precisa se preocupar de, poxa, eu vou ter como que fala? Não tá sobrando, enfim. Então, assim, comece nem que seja 10, 20 reais, só para você começar a construir esse hábito. Então, mais importante do que o valor no começo é o hábito. Então, você tira ali, né, do quanto que você ganha, o quanto que você quer poupar, e aí fez isso, você vai ter o valor, uma renda disponível. E aí essa renda disponível você vai trabalhar com ela. É ela que você vai fazer todo o planejamento financeiro em cima dela, tá? Então, isso aqui é muito importante porque muita gente acaba se enrolando porque acaba ancorando, né? Ou em cima dos 3.000, ou até mesmo um valor, né? Às vezes fazendo um orçamento mental e gastando além disso ainda. Então, muitas vezes gasta além do que ganha. E aí, com isso, acaba gerando ali um endividamento. E gerando endividamento, gera também a quebra financeira, né? Que é o que eu falei.
a gente precisa trabalhar para evitar, né, a ruína financeira. Então, tendo uma reserva boa, gastando ali dentro do planejado, né, para você não gastar além do que você ganha, e aí com isso você vai estruturando, né, o seu orçamento e também construindo a sua reserva que vai trazer ali uma maior tranquilidade, né. Então, onde investir, né, para você onde que você vai aplicar a sua reserva. Então, quando a gente fala de reserva financeira, tem muita gente que acha assim: "Ah, eu vou aplicar onde está pagando mais, rentabilidade", enfim. O foco da reserva não é rentabilidade. Então, o que que é o foco, Van? O foco é liquidez. E aí, o que que é liquidez? Liquidez é dinheiro disponível, tá? Então, tudo que deixa o seu dinheiro travado não é interessante para essa reserva, porque vamos imaginar que você vai precisar do dinheiro um final de semana, aconteceu algum imprevisto que você precisa, e aí imagina só se você deixou o seu dinheiro aplicado em algo que vai ficar travado por um certo período, vai dar ruim. Então, o que que é o ideal? Você deixa em algo que tem liquidez, e aí, tem muito, né, independente se não está pagando muito, né, se a rentabilidade não está tão boa assim, mas o foco não é você ganhar, né, na sua reserva, o foco é você ter liquidez. Então, você acessar a qualquer momento, ter essa tranquilidade, tá? E aí, onde que você vai investir a sua reserva, né? Então, eu trouxe aqui algumas opções, tá? O Tesouro Selic é uma opção muito boa. Por quê? Ele é sempre que a gente fala de tesouro, ele é uma renda fixa, tá? E aí, toda renda fixa, ela é um empréstimo. E aí, o que que é o empréstimo? Para quem que você está emprestando? Nesse caso aqui, a Tesouro Selic, você está emprestando para o governo, tá? Então, como é o empréstimo, ele está ancorado aqui na taxa Selic, né? Então, como a Selic agora está alta, ele vai render a Selic, né, 15% ao ano, né? A data que a gente está gravando esse vídeo está 15%. Se a Selic ela cai, o Tesouro Selic também cai a rentabilidade. Então, a Selic é como se fosse ali um foguetinho, né? Essa taxa que é a taxa de juros aqui do Brasil, taxa básica de juros, ela é como se fosse um foguetinho. Então, esse investimento aqui, se ela sobe, ele sobe também, se ela desce, ele desce também. E aí, o Tesouro Selic, ele tem liquidez diária, então você pode tirar a qualquer momento, tá? E, ou também, parte dele, né? Você pode ter um pouquinho em cada um, nos dois, então é interessante até diversificar, eu sempre falo de pulverizar, diversificar. Um outro ponto também é o CDI, e aí quando a gente fala CDI, né, pode parecer uma sopa de letrinha aqui também, mas CDI, ele também é um empréstimo, né, então esses dois aqui, eles são renda fixa. Renda fixa é igual em um empréstimo, você está emprestando dinheiro para alguém, tá? Então, um CDI com liquidez diária, vou dar um exemplo aqui, né, o porquinho da Nubank. Na verdade, não é porquinho, né, o porquinho é do Banco Inter, é a caixinha, tá? A caixinha da Nubank. Então, tem várias caixinhas, né, mas o interessante é você pegar uma que não tem, o seu dinheiro não fica travado. E aí, como que você vê isso? Tem lá, por exemplo, alguns CDBs, né? Aqui eu deixei CDI, mas é um CDB, tá, gente? CDI é a taxa dele. Então, é CDB. O CDB, ele paga a rentabilidade do CDI, que é uma taxa, tá? Então, o CDB da caixinha da Nubank, tem do Banco Inter, tem vários, tá? Então, você pode deixar ali o seu dinheiro e uma vez que você deixa ali, ele está rendendo 100% do CDI. O CDI ela é uma taxa também, a Selic é uma taxa básica de juros, o CDI ele é uma taxa básica que os bancos utilizam ali nas transações entre eles, tá? Então, dá para deixar tanto no Tesouro Selic quanto também num CDB, tá? E aí, os dois, ambos, né, é renda fixa, não é uma rentabilidade exorbitante, a ideia aqui, como eu falei, não é você ter alta rentabilidade, a ideia é você ter acesso, né, fácil acesso a esse dinheiro se você precisar, tá? Então, é bem legal. E também quanto aqui a parte tanto do Tesouro quanto dos CDBs, lá na Elo também eu explico lá dentro também
quem decidir entrar aqui na mentoria, né? Lá você vai entender como que você faz isso, passo a passo, enfim, você vai conseguir construir a sua carteira e pulverizando, né? Um pouquinho de cada um, inclusive a sua reserva, tá? E aí, para quem chegou até aqui comigo, a mentoria Elo, que foi o que eu comentei aqui, né? Ela traz, lá a gente tem um plano, né? Um plano de aposentadoria 2K. E aí, o que que significa isso? Hoje, a maioria das pessoas trabalham a vida toda para construir a sua aposentadoria, né? E aí chega, por exemplo, 62, 65 anos para homem, às vezes chega com um salário mínimo. Isso para quem está aposentado hoje. Quando chegar a nossa vez, provavelmente vai postergar ainda mais essa idade, né? A idade para aposentar. Por quê? Porque o INSS ele é como se fosse uma pirâmide, tá? E aí, como que funciona? Na nossa época, nossos pais, eles tinham muitos filhos, né? Vou deixar aqui um sinalzinho, como se fosse várias pessoinhas. E aí, quem está trabalhando hoje está sustentando, né? Quem está aposentado. Quem está aposentado hoje. Só que o que acontece? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos hoje. E as pessoas não estão também querendo ir para a CLT. Tem muita gente empreendendo. Os jovens, né, dificilmente está aceitando CLT, a maioria está empreendendo. Então, quando chegar na nossa vez, essa pirâmide aqui ela vai ficar invertida, porque aqui tem os aposentados, né? E aqui tem menos pessoas trabalhando. Então, o que que eles vão precisar fazer? Vão ter que jogar essa idade cada vez mais para frente, para postergar, para que menos pessoas tenham acesso ali à aposentadoria. Então, se você não despertar para você construir o seu plano de aposentadoria sem depender do governo, sem depender desse sistema falido do INSS, na Elo a gente estrutura isso. Então, é uma mentoria individual, né? Então, lá eu faço todo um acompanhamento para estruturar a carteira até o recebimento do primeiro dividendo na conta. E para quem está comigo aqui hoje, é um bônus, né, de R$ 500 na mentoria e acesso à Sofia. A Sofia é minha inteligência artificial. Então, por exemplo, quando você for escolher um fundo imobiliário, você vai colocar lá o seu fundo, o nome do fundo imobiliário, a Sofia, ela faz toda a análise, né? Então, é bem interessante e também otimiza o tempo. Então, para quem acaba achando que não tem muito tempo para ficar estudando e tal. Então, assim, a gente tem que aproveitar a inteligência artificial ao nosso favor, né? Então, a Sofia, ela faz muito bem isso, tá? Então, é isso. Do conteúdo que eu tinha preparado aqui para vocês, né? Isso. Então, quem quiser decidir entrar para Elo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, que lá na Elo a gente vai começar a estruturar, né, o seu plano 2K, e para você destravar e começar o quanto antes a construir a liberdade financeira, né? Então é uma segurança não só para você, mas para a família também, né? Então, para você ter uma reserva, sua reserva da paz, mas também você ter um colchão, né? E fora isso, uma renda caindo todos os meses para você de forma consistente, tá? Então, aqui, né, na aula de hoje, eu queria trazer aqui, então, espero, né, que tenha gerado valor, que vocês tenham entendido aqui o porquê montar a reserva de emergência, construir, né, a segurança, a paz, para que você não dependa, né, desse sistema falido do INSS, que a ideia, né, como eu falei, que daqui a alguns anos essa pirâmide ela vai estar invertida, então o que, que vai acontecer? Vai acontecer que cada vez menos pessoas vão conseguir aposentar, né? Porque a conta não fecha. Inclusive, aproveitando esse gancho, foi semana passada, saiu uma notícia falando, né, que o INSS já pedindo arrego, pedindo uma ajuda, né, do governo para injetar ali um valor para conseguir suprir a folha de pagamento. Então, olha só, a gente está em 2025 já está dando esse pepino. Imagina só daqui a alguns anos que cada vez menos pessoas, né, nascendo, né, menos o índice de natalidade, né? Então, na nossa época, nossos pais tinham um monte de filho, hoje em dia não tem mais, é um, dois no máximo, e fora isso, quem está na fase ali de produtiva, né, de trabalhar, muitas vezes está optando para ser CLT, para ser empreendedor, empreendedora, enfim, e aí acaba não contribuindo com a Previdência. Então, a conta não fecha. Então, quanto antes
despertar, né, melhor. Então, ninguém vai fazer isso pela gente, família, enfim, o governo, na verdade, né, ninguém vai trabalhar para construir essa segurança financeira. Então, está nas nossas mãos, e se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, tá? Então, é isso, a aula de hoje a gente explorou. Quem tiver interesse, né, em entrar para a Elo, que é o programa de mentoria, onde eu te pego pela mão e aí a gente vai trilhar toda essa jornada para você começar a receber os primeiros dividendos. Comenta aqui no chat, para quem está aqui no Google Meet, e aí meu time vai entrar em contato, vai entender se é seu momento ou não, tá? E quem está comigo no Instagram também, pode mandar um oi lá, que aí eu vejo sobre o nosso programa de mentoria, tá? Então, aqui no Google Meet eu vou finalizar, pessoal, vou continuar aqui no Instagram. E é isso, até a próxima quinta. Toda quinta-feira a gente tem esse encontro marcado, nosso webinário, onde todas as semanas eu trago aqui temas que vão contribuir para destravar a sua vida financeira, né? Destravar a prosperidade, construção de patrimônio, o uso inteligente do dinheiro, o uso com sabedoria, né, do dinheiro. E eu te vejo, eu te espero na próxima quinta-feira de novo, tá? Então, quem está aqui comigo no Google Meet, tchau, gente. Até quinta que vem.